Olá, amados, é uma satisfação muito grande poder estar dirigindo a palavra novamente a você. Eu gostaria hoje de compartilhar um pensamento da palavra de Deus sobre declaração da palavra. Eu quero ler alguns textos e depois explicar para você algo que vai mudar a sua vida, algo que vai mudar o seu trabalho, a sua profissão, o seu ministério, porque é poderoso isso que eu vou ministrar ao seu coração. Eu quero começar lendo um texto que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, onde na palavra de Deus está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que sabe empregá-la bem, comerá do seu fruto. Olha que fantástico esse texto, amados. A palavra de Deus nos orientando, dizendo que a morte e a vida está no poder da língua. Então a palavra está afirmando que aquilo que sai da minha boca, aquilo que sai da sua boca, pode definir para a morte ou para a vida o fruto que você declarou. E a palavra garante que vamos comer desse fruto. É interessante que o Senhor Jesus, também em outro texto, em João 6,63, Jesus abrilhanta ainda mais o entendimento dessa palavra que acabei de ler sobre a declaração. O poder que tem na declaração, na palavra falada. É sobre isso que quero conversar com você nesse dia, nessa hora, nessa noite, a hora que você for ver esse vídeo. Em João 6,63, Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então, Jesus agora, ele está dizendo que a palavra que sai da boca dele é Espírito, são Espírito e vida. Amados, o contrário também disso é verdade. Então, se da boca de Jesus ele disse que sai Espírito e vida através das palavras que ele está falando, então, da boca de uma pessoa que está declarando para a morte, vai sair espírito e morte. Pense nisso. Queridos, eu gostaria que você, nesse momento, pensasse sobre isso. O poder da vida e da morte está na língua. E do fruto que nós declararmos, vamos comer. Estou parafraseando. Agora vem Jesus e diz que as palavras que ele tem falado são espírito e são vida. E eu acabei dizendo que o contrário também é verdade. Se da boca de Jesus as palavras que saem são espírito e vida, então se uma pessoa declarar o contrário negativamente, palavras de morte, vai sair espírito e morte. Agora, olhe bem, tem um outro texto ainda que eu gostaria de compartilhar com você. Esse texto está em Isaías, capítulo 54, versículo 17, onde nos diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ainda continua dizendo assim: esta é a herança dos servos do Senhor Jeová, e a sua devida recompensa que procede de mim, diz o Senhor Jeová. Mas eu quero me ater à questão da declaração. Aqui esse texto está dizendo que nenhuma arma fabricada por Satanás, eu estou parafraseando para você entender, nenhuma arma preparada. Esse texto está dizendo que não existe nenhuma indústria, não existe nenhuma fábrica que Satanás possa usar e fabricar uma arma contra você que crê em Jesus, que possa prosperar contra a sua vida. Só que ele continua dizendo aqui o texto: e toda língua que se levantar contra ti. Então aqui ele está dizendo que é possível a língua ou línguas se levantar contra ti. De que maneira que essas línguas vão se levantar? Através de palavra, através de declaração. Só que o texto está dizendo que tu o condenarás em juízo. Somos nós que condenamos essas palavras negativas e não Deus. Jesus nos ensinou, nos deu autoridade e precisamos compreender isso. Uma vez falado esses 3 versículos, eu quero conversar com você
sobre o poder da declaração ou o poder da palavra falada. O texto está dizendo que pode trazer frutos para a vida e pode trazer frutos para a morte. Isso na sua vida, na sua família, nos seus estudos, na sua empresa, no seu ministério. Tudo que você declarar será para a vida ou para a morte. Jesus está dizendo que as palavras são espírito e vida. Então isso significa, amados, que existe um mundo espiritual que é mais real do que nós imaginamos. Mais real que o mundo palpável. Paulino, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe tantos anjos de Deus, como existem os anjos caídos, demônios, espíritos imundos, que agora atuam juntamente com Satanás, com o diabo. Então, eles ficam procurando uma palavra. Você lembra lá no Jardim do Éden, como a serpente ali, que o Satanás estava na serpente, usou a serpente, e ele disse para Eva, como é que é mesmo que Deus disse? Ou seja, ele estava ali instigando Eva para que ela pudesse liberar uma palavra. E todos conhecem a história, a palavra que ela liberou acabou levando ela para a morte. Eles pecaram contra Deus e acabou perdendo a vida no contexto do Jardim do Éden. Mas, ouça bem o que eu estou dizendo aqui, amados. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Tem anjos de Deus e tem espíritos malignos, espíritos imundos, anjos caídos, que estão tão somente aguardando uma declaração minha e uma declaração sua, para que eles possam atuar. Da mesma forma também é verdade, os anjos de Deus, anjos que nos guardam, que nos livram da morte, anjos ministradores, também estão aguardando uma palavra minha, uma palavra sua, para que eles possam operar em nosso favor. Pois a palavra do Senhor diz, não são esses espíritos ministradores que ministram acerca daqueles que hão de herdar a salvação? Então, amados, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, pessoas, até filhos de Deus, cristãos, estão sofrendo porque ele declarou algo ruim a seu respeito, ou alguém declarou algo ruim ao respeito dele em relação ao trabalho, enfim, em todas as áreas. Porque quando alguém libera uma palavra, se você liberar uma palavra ruim sobre você, você está dando comando na mão de espíritos malignos para atuarem contra você, atuarem contra a sua família, atuarem contra o seu trabalho, enfim, todas as áreas da sua vida. E da mesma forma, quando você libera a palavra de Deus, os anjos de Deus, que também são espíritos, eles vão fazer cumprir a palavra, trazer recursos, enfim, ministrar para que tudo ocorra para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, nós precisamos cuidar com aquilo que tem saído da nossa boca, porque o mundo espiritual está aí, nos observando. Então, muitas vezes você está sofrendo e não sabe por quê. E às vezes é só palavras que foram declaradas sobre a sua vida. Queridos, a palavra, quero falar algo para você também. A palavra clamar significa você pedir com força, significa suplicar a Deus, significa uma oração com fervor, aonde você intensamente, até com a voz alta, você clama a Deus. A própria palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas a palavra reclamar, ela é acrescida de um prefixo re. E esse prefixo re, ele significa duas vezes. Então, clamar, eu estou pedindo com insistência, estou pedindo com força, estou pedindo com a voz até alta. Então, reclamar significa pedir duas vezes. Pedir duas vezes aquilo que você está clamando. Então, meu irmão, minha irmã, pare de reclamar, porque se você está reclamando de um filho, de um esposo, do trabalho, do dia, do sol, da chuva, você está pedindo duas vezes aquilo que está te incomodando. Meu Deus! Então pare de reclamar. Cuide com aquilo que sai da sua boca. Não libere palavras ruins contra a sua vida e nem contra a vida de ninguém.
Não empreste a sua boca para que Satanás possa usar as palavras que você falou contra você e contra essas pessoas que às vezes você vem no pensamento para falar. A palavra do Senhor diz que nós julgaremos todas as palavras torpes que saem da nossa boca. Amados, por isso que eu sempre digo, o nosso pastor Pio sempre fala, eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavra de saúde e não de doença. Palavra de vitória e não de derrota. Palavra de abundância, porque na minha boca, na sua boca existe um grande milagre. E é uma promessa. Se nós declararmos palavras de vida, nós vamos estar colocando o comando na mão dos espíritos, que são os anjos de Deus, para ministrar a nosso favor. Por isso, meu amado, com esse entendimento, não dê mais comando nenhum para o diabo, nem contra a sua vida e nem contra a vida de ninguém. Eu garanto para você, conforme diz a palavra, que a sua vida vai mudar e para melhor. Pastor, mas e as palavras que já foram declaradas sobre a minha vida? E as palavras que eu já declarei ruim? Como que vai ser? Eu quero te ensinar agora como você anular, porque há uma promessa na palavra de Deus, em Isaías 54, 17, que diz, toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Então, pela graça de Deus, pelo favor de Deus em nossas vidas, por meio da obra de Cristo Jesus, eu e você temos a autoridade de tirar essas palavras, tirar esses comandos negativos, tirar esses comandos de morte da mão dos demônios, dos espíritos imundos, dos anjos caídos contra as nossas vidas e contra quaisquer vidas que, se porventura nós declaramos palavra a respeito da vida delas. Então eu quero ensinar você pode fazer uma oração desse jeito. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu anulo no mundo espiritual, eu tiro o comando da mão dos demônios, de toda palavra escrita ou falada contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra o meu ministério, contra a minha empresa, contra tudo aquilo que eu colocar a mão para fazer. Senhor, todas essas palavras que foram declaradas por mim ou por quaisquer outras pessoas, eu anulo agora, torno essas palavras sem nenhum efeito, declaro elas caído por terra, fulminado, inexistente, em nome do Senhor Jesus. Logo após ter feito essa oração, você pode dizer assim, e eu libero perdão para mim, e eu libero perdão para todas as pessoas que declararam essas palavras contra a minha vida, contra o meu trabalho, minha família, meu ministério, meus filhos. Eu as abençoo, eu me deixo livre, eu fico livre e eu as deixo livre em nome do Senhor Jesus. Amados, quando você faz isso é poderoso, isso tem um poder tremendo, é como que uma bomba fosse lançada no mundo espiritual, e você anula, e você tira todo o comando daqueles espíritos que vieram contra a sua vida, com comando na mão, com palavras de maldição, palavras de morte contra a sua vida. Agora essas palavras, esse comando é tirado da mão deles, e eles não sabem o que fazer. Por isso que a Bíblia diz, por um caminho vieram contra mim, por 7 caminhos fugirão. Então eles fugirão, porque agora eles não têm nenhum comando mais. Porque você não só julgou e condenou essas palavras no mundo espiritual, mas você também declarou perdão, declarou bênção sobre essas vidas. Meu amado, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença no primeiro mês, no segundo mês, no 6º mês, você vai ver algo inovador na sua vida. É um antes e um depois, quando você começa a declarar. Pastor, e quando eu tenho que falar isso? Queridos, isso você precisa praticamente todos os dias. Porque todos os dias, às vezes até mesmo sem querer, liberamos palavras. E também as pessoas liberam palavras sobre a nossa vida. Eu não quero que você veja isso como peso, como regra, mas eu quero que você veja isso como um tempo em que você está colocando, experimentando o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus na boca de Deus é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus na sua boca, ela continua sendo a palavra de Deus. Eu desafio você a declarar palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição.
Palavras de abundância e não de escassez. Palavras de alegria e não de tristeza. Sabe por quê? A palavra do Senhor garante que é um grande milagre na minha e na sua boca. E desse fruto nós vamos colher. Declare palavras de vida. Seja abençoado com essa ministração. Compartilhe com quantas pessoas você quiser, para que mais pessoas possam usufruir dessa promessa maravilhosa que Jesus Cristo disse. Ele disse: as palavras que saem da minha boca são espírito e vida. E se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador e nosso irmão mais velho. Então devemos, a exemplo dele, também declarar: da nossa boca vai sair espírito e vida. Seja abençoado, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima palavra que vai sair da sua boca a partir de agora. Continue abençoados.